Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é Adriano Aquino e nesse vídeo eu vou te mostrar como que é que você faz para jogar com 20 números na Mega Sena, a queridinha de todo brasileiro, né? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou explicar para vocês que existem duas maneiras de jogar na Mega Sena. A primeira seria convencional, né? Através de uma aposta que custa hoje R$ 232 mil, ou através de fechamentos matemáticos, que o valor pode dar uma leve oscilada aí, né? De R$ 396 até R$ 16 mil, mas ainda é bem menos que os 232 mil, né? E vamos ver como que está hoje, né? Uma aposta simples hoje na Mega Sena, né? Uma aposta com 6 números. Ela custa, a gente está em maio de 2025, e ela está custando R$ 6,00 e a probabilidade de 6 acertos é de 1 em 50.063.860. É um número bem grande, né? É um quarto aí da população brasileira, né? E a gente tem a nossa aposta máxima, né, permitida pela Caixa, que é uma aposta com 20 números, que ela está nada mais, nada menos do que a bagatela de R$ 232 mil e 560. É um valor alto. É uma casa popular. Uma casa popular não, uma casa aí, uma casa boa. Casa classe média, né? Mas é uma casa interessante, R$ 232 mil, né? Mas vamos lá. E a probabilidade de 6 acertos é de 1 em 1.291. Reduz bastante, né? Para quem estava jogando aí com umas 50 milhões para 1 em 1.200, né? E por que que ela dá essa reduzida, né? Essa probabilidade, né? Vamos dar uma analisada aqui. Vamos subir a tela um pouquinho. Se você pegar os R$ 232.560 e dividir por 6, você vai ter o equivalente a 38.760 apostas simples, que é isso que a aposta de 20 números equivale. Então, se você pegar essa probabilidade, né, de 50 milhões e 63.860 e dividir pela quantidade de apostas, de 38.760, você vai ter a probabilidade de 1.291. E agora eu vou te mostrar aqui como que é que a gente faz os fechamentos matemáticos com apostas simples. Como eu já disse anteriormente, né, pessoal, eu gosto muito de dizer que o fechamento matemático ele é uma incisão matematicamente cirúrgica na estrutura do conjunto de apostas. E o conjunto de apostas, quando você pega uma aposta de 20 números e abre ela, é um desdobramento, né? Você pega aqueles 20 números e coloca lá 38.760 apostas. Isso é o desdobramento. O fechamento, ele vai fazer uma incisão cirúrgica ali naquela quantidade de quina, naquela quantidade de quadra, ou seja, qual que é o critério que você interessa, né, em estar jogando. E vamos dar uma olhada aqui, ó, que tem uma coisa interessante, que é os prêmios, né, os valores a receber quando você joga com mais números, né? Caso você não saiba, na Mega Sena, quando você joga com 7, 8, 9 ou até 20 números, você tem a premiação multiplicada. Mas tem um detalhezinho muito interessante aí que eu acho que às vezes ninguém nunca te falou, às vezes você nunca observou, né? Vamos dar uma olhada aqui na probabilidade. Não é a probabilidade. Cadê o prêmios que você ganha a receber? Aqui. Cadê? Quantidade de prêmios a receber. Ó, você jogou com 6 números. Se você acertou 6, você ganha 1. Se acertou 5, ganha 1. Se acertou a quadra, ganha 1. Se você joga aí com 10 números, acertou 6, você ganha uma cena, 24 quina e 90 quadra. Se acertou a quina, nesse exemplo aqui num bilhete de 10 números, você multiplica por 5 a quina e ainda leva 50 quadras. E se você acerta a quadra, num bilhete de 10, você leva 15 quadras. Isso tudo é devido ao desdobramento, né? E a gente pega aí a aposta de 20 números, né? Se você acerta a cena, você leva uma cena. Nota, pessoal, nota uma coisa interessante. O prêmio principal, ele não multiplica. Ele é sempre 1.
E nesse caso, então, né, voltando aqui nessa explicação, com 20 números, você estaria levando aí uma cena, 84 quinas, 1.365 quadras. E se por acaso você acertar a quina, você leva aí 15 vezes, né, o valor pago pela quina, 525 vezes o valor da quadra. Agora vem um detalhe interessante. Se você acertar a quadra, você vai levar 120 quadras. 120 quadras não paga a aposta de 20 números. Olha aqui que interessante, ó. Então, volta aqui para nossa planilhinha rapidinho. Vamos subir a tela. Ó, o detalhe, né, na multiplicação da quadra, que ela multiplica por 120 vezes, né? Então, se você pegar aqueles 232.560 e dividir por 120, o valor mínimo para você ter o ponto de equilíbrio, caso você acerte a quadra, é de R$ 1.938. Agora tem outro detalhe interessante. Eu baixei aqui, né, a planilha com os sorteios, né, da Mega Sena. E se você pegar aqui, ó, o rateio aqui que teve para quina, né? Para quina não, para quadra, os únicos valores aí, ó, acima de R$ 1.900, né? Foram no concurso 2668 de 2023 e o 2839 de 2025, que pagaram aí, ó, 1.929 e 2.132. Então, esse aqui, ó, nesse concurso, quem jogou com 20 números e acertou lá a quadra, chegou próximo do ponto de equilíbrio, né? E essa aqui ainda teve um pequeno lucrinho. Mas esse é um detalhe interessante, que às vezes você não percebeu e que ninguém nunca te falou a respeito da aposta de 20 números, né? E uma outra coisa também aqui, ó, é as probabilidades. As probabilidades. Vamos pegar aqui. Aqui, ó. Essa aqui é uma planilha que eu utilizo para fazer uns cálculos de probabilidades. Vamos estar colocando ela aí, né? A quantidade aí de dezenas escolhidas, vamos colocar 6, só para fazer uma simulação, né? Aí ela está calculando aqui, né? A probabilidade de 1 em 50 milhões. Para, se você estiver jogando aí com 6 dezenas, você quer acertar 6, ela tem 60 dezenas na modalidade e a quantidade de dezenas sorteada é 6, esse aqui é o cálculo, né? E se você acerta 20 não, né? Se você opta em jogar por 20 números, olha aqui a probabilidade lá dos 1.291. Agora, pessoal, tem uma coisa muito interessante, que quando você está jogando com 20, tem muita pessoa que ilude, fala assim, nossa, 20 é certeza que eu vou ganhar. Cara, você está jogando com 20, tem 40 jogando contra você. Então, olha aqui, ó, a probabilidade de você acertar essa aqui, ó, 1 em 1.291. E a de errar? Que o pessoal também não te fala, ninguém te fala isso, né? Tem 40 bolas contra, ó. Naquele outro universo lá, ó, a chance dela acertar a quina é de 1 em 13, cara. Quina não, desculpa, a quadra. Então, que quina, que quadra, gente. É 6 acertos. Tá falando errado aqui, ó. Para você acertar os 6 acertos, né? Para você ter o prêmio da cena. Então, jogando com 20, você tem a probabilidade de 1 em 1.291, só que do outro lado tem 40 jogando contra você, que ela é 1 em 13. Então, cara, é quase que... Vamos pegar aqui, ó, 13,04, né? Opa, 13,04. Volta aqui para o 20. Vamos dividir só a probabilidade aqui, ó, isso aqui por isso aqui, quase 100 vezes, pessoal. Então, quando você joga com 20 números, fique ciente que tem 40 bolas do outro lado ali que está contra você. Então, tem 100 vezes mais chance delas saírem do que essas 20 sair. E acontece, pessoal, acontece de pessoas jogar aí 20 números e não pega um número, cara, não pega nenhum número. Então, loteria é sorte mesmo, né? E uma outra coisa aqui, né? Seria a favor da quina, né? A quina, então, como a gente já tinha comentado anteriormente, que a quadra, infelizmente, aí ela sai no prejuízo, foram raríssimas vezes aí que
quem jogou com 20 números, acertou quadra e saiu aí no ponto de equilíbrio, teve um leve lucrozinho, né? Então, para 20 números, ser interessante é quina para cima. E como que fica aí, né, a probabilidade de quina? Vamos ver. Ó, a gente ficaria aí com 1 em 80, né? Vamos conferir aqui no site se isso aí tá certinho. Ó, 1 em 81 no site da Caixa. Então a planilha nossa tá calculando bonitinho. Aqui fizeram o arredondamento, né? Então quando você está jogando aí com 20 números, a probabilidade de você acertar a quina é de 1 em 80. E vamos olhar do outro lado, porque tem 40 bolas contra você ali, né? Vamos já marcar esse 80 aqui, 73, ó. E do outro lado tem 40. Deixa eu falar um palavrão aqui, mas olha só, cara. Divide 21 vezes. Então tem 21 vezes mais chance de sair a quina nas 40 bolas do que sair nas 20 que você está jogando. Então também fique ciente nisso, viu? Vamos ver aqui que tem mais algum detalhe interessante. Então a aposta convencional, né? Que se for trabalhar ela num contexto aí de 20 números, né? Como que você veria ela, né? Dentro de um contexto de 20 números, não. Dentro de um contexto de fechamento. Ela seria uma aposta de 20 números em jogos de 6, com garantia de 6 se você acertar 6. Que daria quanto? 38.760 apostas. Multiplicando pelo valor de R$6, que é o preço da aposta simples hoje, né? Em maio de 2026. Então, essa aposta, né? Esse desdobramento, né, custaria 232.560, mas você não vai registrar 38.760 apostas porque dá um trabalho enorme, né? Então, o que você faz? Eles criaram, né, a Caixa criou ali a possibilidade de você registrar somente 20 números, né, que é a mesma equivalência, só que é bem mais simples e também bem mais caro, né? E agora, os tipos de fechamento, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó, os fechamentos de faixa 2 e 3. O que é o fechamento de faixa 2 e 3? A faixa 1, como a gente viu lá, a multiplicação do prêmio principal não acontece, né? Ele só multiplica quina e quadra, né? Então, ela é única. Ela aqui não adianta, é o volume de apostas mesmo. Se você jogou com mais apostas, a probabilidade de acertar o prêmio principal vai ser maior. Não tem fechamento que faz mágica nisso aí. Se tiver, eu não conheço, tá? Então, a faixa 1 seria o que dentro do contexto da Mega Sena seria a Sena, né? 6 acertos. A faixa 2 seria a Quina, com 5 acertos. E a faixa 3 seria a Quadra, com 4 acertos. E como que você vai definir qual fechamento que você vai utilizar, né? De acordo com o orçamento e sua estratégia. Então, lembrando aí, né, que a gente pode dar uma variada de mais ou menos R$400 até R$16.000, né? E os fechamentos, eu vou estar trabalhando aqui também, né, com os fechamentos classificados em classes. A classe A, que seria o melhor fechamento, né, depois da aposta convencional. A classe B, a classe C, a classe D e a classe E, que seria um fechamento mais econômico, né? Então, nesse contexto aqui de fechamentos matemáticos, o nosso método aqui, né, ele variaria de R$396 até R$16.800. Agora, vamos dar uma olhada aqui como que fica essas probabilidades, né? Aqui, ó, vamos estar abrindo aqui uma planilha que eu utilizo para calcular, né, as probabilidades. Vamos pegar aqui a de 20 números, né? E tem 3 probabilidades envolvidas quando você trabalha no contexto de fechamento. Tem a probabilidade do fechamento, tem a probabilidade convencional, que é a probabilidade que é divulgada pelo site da Caixa, e tem também a probabilidade condicional, porque a gente, quando faz um fechamento, você condiciona aquele grupo, aquele conjunto de apostas, né? Por exemplo, aqui, uma aposta de 20 números, não. Um fechamento de 20 números em aposta de 6, com garantia de 5, se acertar 5, daria 2.800 apostas. É um pouco trabalhoso para registrar? Sim. É impossível? Não. Quanto que ficaria? R$16.800. Bem menos que os 232.000, né? E
qual que é a probabilidade desse fechamento aqui? Se por acaso você acertar 4 números ali dentro daqueles 20, ele tem 100% de chance de você acertar as 4, né? A quadra. A quina, a mesma coisa. Já a cena, lembra que eu disse que no prêmio principal você não modifica, ele depende do volume de aposta. A gente fez uma redução de 38 mil apostas para 2 mil, ele vai dar uma reduzida boa. E o que acontece? A probabilidade passou para 1 em 14. E dentro do contexto da aposta convencional, né, ele vai, vamos estar pegando aqui, né, a probabilidade para 4 acertos, que é de 1 em 14, né, dentro dos 60 números, né, essa comparação. O de 5 números, 1 em 81, e o de 6 acertos, de 1 em 1299. Pode ter algum arredondamento aqui de matemática, mas é coisa pequena. Agora, o condicional, né, que quando você multiplica a probabilidade do fechamento pela probabilidade convencional, a gente vai ter a probabilidade real do fechamento, ó. Então, o nosso fechamento aqui, ó, esse de classe A, a probabilidade dele mantém para quadra, mantém para quina, que é 1 em 14 para quadra e 1 em 81 para quina. E a probabilidade de cena passa para 1 em 17.978. Vamos fazer o seguinte, vamos ver como que ficaria isso aqui na real. Eu peguei aqui uma simulação com o último concurso, né, o 3002. A gente estaria, né, entrando aí com fechamento classe A de 20 números em jogos de 6, com garantia de 5, se acertar 5, daria 2.800 apostas. E, ó, nesse caso aqui, ele teria dado cena. Cara, ótimo, pensa, você 16 mil ali, jogou com 20 números e pá, pegou a cena, né? Porque você acertou as 6 bolas dentro do fechamento, né? Isso aqui pode variar? Pode. Vamos supor, se tivesse vindo aí no lugar do 4, se tivesse vindo o 5, vamos ver o que aconteceria. Já não viria mais a cena. Você continuaria acertando as mesmas maneiras, os 6 números dentro do fechamento, aqui dentro dos 20. Mas o que ele traria para a gente? Ele traria, ó, 6 quinas e 100 quadras. É um valor bom? Ótimo, ainda está muito legal. Se tivesse vindo 7, deu uma mudada, ó, aumentou 6 quadras. Se tivesse vindo aí o 26, ó, manteve a mesma coisa, só mudou de local. Se tivesse vindo aí um 30, mudou, voltou novamente, ó. Então, isso aqui vai depender muito do sorteio, cara. É sorte, não adianta, é sorte. E se por acaso sair apenas 5, ó, lembra que esse aqui é um fechamento que ele garante 100%. Se você acertar 5, ele vai trazer no mínimo uma com 5. Aí, ó, ele trouxe uma quina, ó, e mais 35 quadras. Pagava aí quase 70 mil reais. Pagava a aposta? Pagava. Mas você tem que acertar 5. E se acertasse a quadra? Vamos supor aqui, se a gente tivesse acertado quadra. Vamos jogar um outro número aqui que não saiu, ó. Vamos colocar um 53. Ó, a gente pegou quadra, ele garante no mínimo uma quadra? Sim, nesse contexto aqui, nessa simulação de sorteio, ele traria para a gente 8 quadras. 8 quadras já não pagava a aposta de 16 mil. Ó. Ela pagava, tipo assim, bem próximo da metade. Então, dentro do próprio fechamento aqui, desse caso também, ele já tem esse ponto de equilíbrio, né? Vamos simular aqui se, ao invés do 54, se tivesse vindo aqui, ó, o 58, ó, ele pagaria 8, manteria, né, 8 quadros. No lugar aí, vamos supor que se tivesse vindo uma 30, 9 quadras. Então, vai depender do sorteio, depende da sorte. Depende da sua maneira de selecionar os números, né? E a parte de seleção de números é a sorte. Então, vamos fazer aqui, vamos ver o outro fechamento, né? A gente tem um fechamento de classe B. O fechamento de classe B aqui, ó. Como a gente já deu uma explicada aqui, né? Uma explanada no que é a metodologia, já vamos direto na probabilidade dele condicional, ó. Ele mantém... opa, foi mal, deixa eu explicar ele pelo menos, né? Aqui, ó, 20 números em jogos de 6, com garantia de 5, se você acertar os 6, daria 844 jogos. Já é bem mais fácil de registrar, né? O valor também deu uma reduzida de 16, passou para 5 mil reais.
Agora, dentro desse fechamento, notem que ele já deu uma leve reduzida na quadra. Ele não garante 100%, garante quase 100%, ó, 99,69%. Na quina, ele já passa para 1,4%. Na sena, 1,47%. E a gente mantém aqui, né, a probabilidade convencional. E a condicional desse fechamento, ó, acabou que no arredondamento ele manteve 100% a quadra, né, 1,14%. A quina passa para 1 em 254 e a sena passa para 1 em 59 mil. Se fosse arredondar um pouquinho para mais, aí 1 em 60 mil, né? E como que ele ficaria na prática, um fechamento de classe B? Simulando aqui, se a gente tivesse feito 6 acertos, ele daria a sena? Não, ele não trouxe a sena para a gente, ó. Ele trouxe aqui o que? Ele trouxe uma quina e ele trouxe 30 quadras. Pagava a aposta? Pagava, bacana. E vamos simular aqui, ó. E se ele tivesse vindo só uma quina, no lugar do 4 tivesse vindo 1, pá, não veio quina, veio 13 quadras. 13 quadras já pagava a aposta. Porque lembra que você acertando 5 números, ela já se torna, ela se torna sustentável, né? Acima de 5 números. E se ela tivesse vindo aí com uma quadra, vamos colocar o número 2 aí, ó, vamos ver como que ela ia reagir. Ela ia retornar para a gente com 4 quadras. 4 quadras, R$3.000 aqui, ó. Quanto que foi o custo dessa aposta? Vamos voltar aqui rapidinho, só para a gente relembrar. Foi de R$5.000. Aí, ó, ela não paga. Então, a quadra não paga o custo da aposta de 20 números, né? Mas ela te dá mais chance de você obter 5 ou 6 acertos, né? E um outro fechamento aí de classe C, como ficaria? Ficaria um fechamento de 20 números em jogos de 6, com garantia de 4, se acertar 4. 382 apostas, bem mais acessível. E o preço de R$ 2.292, está bem próximo aí do teto máximo que a quadra já pagou. Mas você viu que foi uma coisa bem rara, né? Geralmente ela paga aí R$ 1.200, R$ 1.600 aí num cenário otimista, né? Quando joga e quando o número termina lá próximo de 33, vixe, aí bicho espirra quadra com força, né? A quadra paga 600 conto, né? Mas aí como que ficaria a probabilidade desse fechamento, né? Vamos ver. Ele ia manter, né, a mesma probabilidade de você jogar com uma aposta de 20 números, você obteria jogando com esse fechamento aqui, ó, para quadra, né? Que ele manteria 1 em 14. Agora a quina já dava uma aumentada, né? Passava para 1 em 547, a sena para 1 em 131 mil. E na prática, como que isso aqui fica? Vamos ver? Ó, fiz uma simulação, 6 acertos dentro do fechamento, ele traria para a gente uma quina e 11 quadras. Pagava a aposta? Ótimo, pagava pra caramba. Ó. Mas e se a gente substituísse aqui? Vamos colocar o número 1. Se espirrasse só uma quina, né? Se espirrasse 15, né? 15 não, 5 acertos dentro do fechamento, ele traria pra gente aí, ó, 5 quadras. Isso nessa simulação de sorteio. Pagava a aposta? Pagava. E se viesse aqui um outro número aí que a gente não tivesse, né? 60 tal, por exemplo, ó, trazia apenas uma quadra. Ele garante no mínimo uma quadra? Garante, ele cumpriu com a promessa dele, né? Acertei quadra? Toma uma quadra para você, ó. Pagava a aposta? Não, não pagava. Vamos fazer o que agora? Um fechamento de classe D. Como que ficaria um fechamento de classe D? Notem que ele vai reduzindo o valor, também vai reduzindo as probabilidades, né? Ele seria um fechamento de 20 números em jogos de 6, com garantia de 4, se você acertar 5. Daria apenas R$ 139,00. 139 reais, não, desculpa, 139 apostas simples, pelo preço de R$ 834 reais. Como que ficaria a probabilidade? A quina, a quadra e a sena já seriam modificadas, né? Notem aí que a probabilidade de acertos de quadra seria de 1 em 35, 1 em 1.509 para a quina e 1 em 371 mil para a sena. E na prática, como que ficaria? Acertou os 6 números dentro do fechamento, ele traria para a gente aqui, ó, 5 quadras. Pagava a aposta? Pagava. E se tivesse vindo 5, ele teria trago para a gente aí, ó, uma
quina. Uma quina não, uma quadra. Pagava a aposta? Pagava, mas já dava um valor um pouco mais baixo. E se por acaso tivesse vindo aí apenas 4 acertos? Ó, 4 acertos nesse fechamento, ele já não te dá garantia. Porque o que está explicando aqui na regra dele? Ó, ele te dá 4 acertos se você acertar 5. Então, no mínimo que você precisa estar acertando nesse tipo de fechamento é 5 números para obter a quina, né? A quadra. Pode ser que ele venha a dar uma quadra aí com outro número? Pode. Ó, 59 não daria. Vamos pegar... 59 eu nem joguei, né? Então, aqui, ó, do 54, vamos supor que tivesse vindo aqui no lugar dele o 56. Ó, o 56 ele já teria espirrado aí uma quadra. Ó. Ele atingiu a condição mínima? Não. A condição mínima dele era de 5 acertos. Mas lembra que a gente tem uma probabilidade, né? Então, ele, mesmo assim, ele atingiu 4 números dentro do fechamento e já espirrou uma quadra aqui. E por último aqui, o nosso fechamento mais econômico de classe E, que ele seria aqui, ó, um fechamento de 20 números em jogos de 6, com garantia de 4 se você acertar 6. Daria apenas 66 apostas e R$ 396. A probabilidade dele é distante de uma aposta convencional de 20? É bastante. Para você acertar a quadra, você teria aí, ó, a probabilidade de 1 em 73, 1 em 3.260 para a quina e 1 em 763.942 para a cena. E na prática, como que isso aqui ficaria? Ó, você precisa acertar 6 números dentro dos 20 para obter no mínimo uma quadra. É fácil? Não é fácil de jeito nenhum, né? E ele é um fechamento, fica bem simplório, não, só apenas 66 apostas, né? Pensa naquele universo ali de 38 mil apostas, você fez uma redução, então ele fica bem fraquinho mesmo, viu? Mas aqui, ó, vamos jogando aqui vamos fazer a simulação. Se ele acertou 6, ele trouxe pra gente aí uma quadra, né? E se ele tivesse acertado aí apenas 5, não atingiu a condição mínima, que é de 6 acertos, não trouxe quadra, não trouxe quina. Tem probabilidade? Tem possibilidade? Sim, mas não é 100% garantida esse tipo de fechamento, não garante. E se ele tivesse vindo aqui a gente reduzir ele aqui para 4 acertos. Pô, com 5 a gente não conseguiu, né? Então agora vai ser mais difícil ainda, né? Mas pode ser que dependendo do número que foi sorteado, né? Ele venha aparecer aí uma quadra, às vezes uma quina, até mesmo uma cena, né? Depende da sorte. Pessoal, não adianta, né? Vamos simular aqui, ó. Assim, de bom 57. Ele trouxe os 3 acertos, né? Olha aqui, ó, aqui ele trouxe bem poucos acertos, ó, 33%, seria no máximo 2. Vamos voltar aqui no 54. Aqui ele teria 50%, né? Vamos ver quem que foi que teve quantas apostas de 3, quantos ternos, né? Aqui, ó. A gente teria que ter tido um 8 aqui, ó. Vai sair uma quadrinha, ó. Colocou o 8 aqui, ó. Pô, espirrou uma quadra. Fez 5 acertos, espirrou uma quadra. Agora, isso aí, então, é dependendo da sorte mesmo. Essa planilha aqui que eu utilizo, né, no bolão, para a gente estar fazendo as conferências, né? Mas, pessoal, acho que é isso aí, viu? A gente deu uma esclarecida aí, espero ter contribuído aí, né? Ter deixado você ciente, né, do que é a aposta de 20 números, das maneiras que você tem de jogar ela. Pode existir outras? Existe. Com dezenas fixas, né? Mas essa aqui eu trabalhei com fechamentos matemáticos em faixas 2 e 3, né? E se por acaso você quiser participar dos bolões, se você quiser ter o acesso a essa planilha, me pedir ela, entra lá no meu site, no bolãodoadriano.com.br, você vai ser redirecionado para uma comunidade do WhatsApp, é uma comunidade que existe vários grupos, né? Onde a gente joga aí com Mega Sena, Loto Fácil, os concursos especiais, né? Da Mega Sena, da Quina, e Timania, Lotomania. E lá dentro a gente tem um grupo de bate-papo. E você vai no grupo de bate-papo, manda uma mensagem lá, esse grupo fica aberto direto. E eu vou estar te enviando a planilha, caso seja de seu interesse, né? Mas no mais é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção, boa sorte nos seus jogos e fica com Deus. Tchau!